As mulheres têm uma participação cada vez maior no mercado acionário, mas quem entende do assunto acredita que esse número ainda é muito tímido. Vamos conversar agora com a Elaine Mello, que é sócia-diretora da Pyxis Academia de Investimentos, fala com a gente pela internet de Campinas, São Paulo, e é uma das idealizadoras do Bolsa e Batom, que é uma fanpage famosa no Facebook dedicada às mulheres no mercado acionário. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Luciane? Boa tarde ao pessoal que segue a La Presse. Um prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite. Boa tarde, Elaine. Então, a gente tem levantamentos aí da própria Bolsa sobre a participação das mulheres no mercado acionário, que aumentou. A gente tem um gráfico que já foi mostrado, inclusive, em outra entrevista com o Pica-Pau Trader, das mulheres em 2008 na Bolsa, que representavam 23,37%, enquanto os homens tinham uma participação de 76,63%. Já em 2011, esse número mudou. Mulheres representavam 25,02% e homens 74,98%. Você acha isso pouco, Elaine? Sim, Luciane, diante da amostragem que a gente tem de pessoas físicas na Bolsa, que já é pequeno, né, no público brasileiro já é um número bastante pequeno, o público feminino fica com uma fatia muito tímida, né? Desde esse tempo todo que as mulheres vêm entrando na Bolsa, vêm avançando, basicamente de 2002, 2003 para cá, esse número não consegue avançar muito mais do que ele está por volta aí atualmente. Não consegue passar dos 25%. Realmente é muito tímido, né? Se a gente fizer uma avaliação de toda a presença feminina da mulher no mercado de trabalho, nos cargos de liderança nas empresas, as mulheres estão sendo cada vez mais empreendedoras, então existe uma prática da mulher de dominar alguns comportamentos, algumas atitudes. E investimento, infelizmente, ainda não faz parte dessa cesta aí, né, que a mulher tem que ter para a vida dela. Quais É são os uma limitadores, questão. Elaine? Do que a mulher tem medo no mercado acionário? A mulher é um pouco avessa a riscos, né? E a gente sabe que, por natureza, a Bolsa de Valores é um mercado de renda variável, tem um risco maior envolvido. Porém, o que às vezes a pessoa não tenha o conhecimento é que o risco ele pode ser modulado, ele pode ser gerenciado, isso é possível, né? Então, basicamente, o que a gente costuma observar o que falta para a mulher é conhecimento. Se simplesmente ela tomar um pouco mais de contato com o mercado de renda variável, ler um pouco mais, participar mais de palestras e cursos, se envolver mais com o tema, ela consegue sim se encaminhar muito bem. A gente vai ver isso, inclusive, em alguns slides que eu trouxe, que mostra como que é esse roteiro, né, esse passo a passo que a mulher passa aí pelo mercado para ser bem-sucedida nos investimentos. Ok, a gente vai mostrar o primeiro slide, Elaine, que você Isso mandou, que a das gente etapas que as mulheres precisam atingir para conquistar aí essa confiança e aí sim investir na Bolsa de Valores. Temos aí a mulher investidora, o perfil. Exatamente. O primeiro slide a gente fala do perfil, né? A mulher, de uma forma da natureza mesmo, ela já tem algumas características muito benéficas, vamos dizer assim, muito já prontas para serem usadas no mercado de renda variável, que exige essas características. Então, ponderação, cautela, disciplina, isso é nato da mulher, né? Já no homem, a gente tem uma característica um pouco oposta. Os homens são mais atirados, né? São mais ansiosos, e isso diferencia bastante o comportamento dos homens e das mulheres em investimento de bolsa de valores. Portanto, as mulheres, como elas têm esse conjunto de fatores que são já predisponentes a ela ter uma boa atuação nesse tipo de investimento, ela deveria exercitar isso e aprimorar. Numa segunda etapa, como que a gente consegue isso, né? Seria a Conhecimento. questão do conhecimento, exatamente. Então, quando você dá o conhecimento para uma mulher, já contando com essa cesta de características aí, ela vai conseguir desenvolver as habilidades, vai aprender a lidar com o risco, e com certeza ela já vai estar preparada para entender o mercado de uma maneira diferenciada. Então, aquele medo que ela tem, aquele bloqueio que ela tem, deixam de existir.
E aí vem a terceira etapa, que a gente parte para a atitude, né? Não basta que a mulher domine esse conhecimento, se desenvolva teoricamente, mas não leve isso para a atitude prática. É necessário para que se obtenha resultados. Então, na questão prática, ela vai começar a usar tudo isso que ela tem, né, de uma forma balanceada, de uma forma equilibrada, e com certeza vai obter resultados. Inclusive, existem pesquisas que as mulheres têm uma performance melhor que os homens na renda variável quando ela é bem preparada para isso. Então, Ok. realmente, essa pré-disponibilidade das características que eu citei realmente fazem a diferença aí. E aí vem a parte da independência da mulher investidora. Exatamente, que é o final da história, né? Então a gente faz esse passo a passo, quando ela implementa, né, a questão prática de tudo que ela domina de conhecimento, ela vai alcançar com certeza, desde que ela faça essa lição de casa, ela vai alcançar a independência financeira dela, presente e também futura, que é uma grande preocupação. Né? Por que isso? As pesquisas mostram que as mulheres têm algumas questões que podem prejudicar bastante o futuro dela. Como, por exemplo, atualmente, um terço das mulheres são gestoras das famílias. Por quê? Porque ou elas são viúvas, separadas ou são solteiras. Então, com filhos ou não, um terço delas é responsável por se manter e manter a família, eventualmente. Se ela não tiver um preparo, não cuidar desse presente, esse futuro pode ser prejudicado, né? Mesmo as que estão em família composta com um marido, com um parceiro ao lado, pode acontecer ela ficar viúva no meio do caminho, né? E aí, existe um plano B para esse futuro dela? Então, essas Pois questões é. são muito críticas. As pessoas acabam relegando isso ao segundo plano, não é uma preocupação porque não faz parte da rotina, mas que são questões de planejamento e devem ser vistas, estão ali, né? O futuro é logo ali. A pessoa precisa sim ter uma antecipação de pensamento, de raciocínio, para se preparar. E as mulheres são bastante críticas, são bastante alvo dessa situação. Ok. Elaine Mello, a gente vai continuar este bate-papo numa segunda parte dessa entrevista. Vamos falar mais uma vez sobre a participação das mulheres no mercado acionário e também a nova taxa Selic, que está no menor nível histórico, e a poupança, que já não rende mais como antigamente. Vamos falar tudo isso com a ajuda da Elaine Mello. Muito obrigada pela sua participação aqui no site La Presse. Obrigada, Luciane. Eu que agradeço. Uma boa tarde a Boa todos. tarde. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.